Olá, amigos, namastê. Eu sou o professor Alexandre Campeiro e peço desde já que deixe o seu like, que comente, que tece comentários aos nossos vídeos, ainda que seja apenas um namastê. Isso ajuda muito ao nosso canal, ajuda para que o YouTube compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante. A Rede Yoga Book é um canal de yoga, mas que fala sobre política também. Ora, Mahatma Gandhi, o grande pacifista da Índia, foi um santo político, como afirmava Paramahansa Yogananda. Se Gandhi não tivesse adentrado, mergulhado nas questões políticas de sua pátria, de sua nação, que ele tanto amava, ele foi um patriota, um nacionalista, Rashtradharma, amor à pátria. Gandhi foi um patriota. A Índia talvez até hoje fosse colônia da Inglaterra. O próprio Paramahansa Yogananda, aclamado pai do yoga no Ocidente, foi um patriota também. E ele também estava antenado com as questões políticas de seu tempo. Rajan Sen, ex-embaixador da Índia nos Estados Unidos, ficou admirado com Yogananda por duas coisas. Primeiro, pela espiritualidade. Rajan Sen diz que o rosto de Yogananda emanava literalmente uma luz. E segundo, apesar de ser ele um homem do espírito, palavras de Rajan Sen, ele também estava antenado com as questões políticas, algo extraordinário, os pés no chão e a cabeça em Deus. Mas os pés no chão, Swami Vivekananda, a mesma coisa. Chaitanya Mahaprabhu lutou contra as castas, a ideia de castas na Índia, então ele também foi um santo político, Chaitanya Mahaprabhu. Gandhi afirmou que quando leu Vivekananda, o seu amor pela Índia aumentou 1000 vezes. Um nacionalista, Swami Vivekananda, um nacionalista, Swami Mahatma Gandhi, um patriota, alguém que amava a sua pátria, Rashtradharma, Dharma, amor a Deus, Parivanika Dharma, amor à família, Samanja Dharma, amor à sociedade, Rashtradharma, amor à pátria, e Manava Dharma, amor à humanidade, em um círculo concêntrico de amor, do menos infinito ao mais infinito, como elos ligando de uma corrente, um elo ao outro, ólons dentro de ólons, dentro de ólons, dentro de ólons, do menos infinito ao mais infinito. Mas o tema de hoje é a igualdade. A igualdade pregada pelo socialismo pode de fato existir? A igualdade plena? Não, não pode. Sob a ótica do yoga, não pode. Todos nós que cremos nas leis do karma e da reencarnação, não podemos aceitar que a igualdade social plena possa existir. É uma falácia, é uma grande mentira, não existe. Nem mesmo na nação mais próspera do mundo, que são os Estados Unidos, a igualdade social existe de forma plena. Por quê? Porque existe a lei do karma. O meu karma, a minha bagagem kármica, são as minhas dívidas kármicas, não são a mesma sua. Eu tenho a minha bagagem, você tem a sua bagagem, ou bagagens no plural. As minhas bagagens e as suas bagagens. Claro que existe o karma coletivo, as minhas bagagens junto com as suas bagagens, nós temos o karma coletivo. Mas apesar de haver o karma coletivo, o karma individual não desaparece. O que é meu é a minha dívida, é a minha dívida. O que é a sua dívida é a sua dívida, e assim por diante. Uns nascem ricos, outros nascem pobres. Isso não é simplesmente por conta de uma maldade do sistema, simplesmente. É claro que o sistema é perverso, não estou negando isso, principalmente quando o sistema está sob a ordem do socialismo, do comunismo, de comunistas, socialistas ou de globalistas. Principalmente. Por quê? Porque eles falam em democracia, eles pregam a democracia, mas não são democráticos. Eles pregam a distribuição, mas vivem na opulência, no luxo, e não dividem um centavo para com o próximo. Eles querem que os outros façam isso, eles não fazem. E basta olhar a história, basta conhecer a história. Se o socialismo de fato fosse uma ideologia, um sistema justo,
democrático, então teríamos exemplos para apontar e dizer: veja aquela nação. Cuba, por exemplo, não é exemplo de prosperidade. Venezuela, muito menos. É uma nação hoje pior do que Cuba. Nicarágua, Coreia do Norte, são nações que adotaram o socialismo e cujos líderes se tornaram ditadores, infelizmente. A igualdade não existe no socialismo porque a lei do karma não permite, a não ser que cheguemos a uma idade de ouro, Satya Yuga. Na Satya Yuga, quando as crianças nascerão com consciências de Vishnu, consciências crísticas, aí sim a igualdade será possível, total e plena, porque a espiritualidade será plena. Mas enquanto não temos uma espiritualidade plena, enquanto estamos em eras evolutivas muito abaixo do Satya Yuga, essa igualdade de fato não tem como existir, porque os karmas, os nossos karmas são desiguais, queiramos ou não, são desiguais. Um corrupto, um assassino, um ladrão, alguém que mente, que rouba, que mata, não pode ter os mesmos privilégios kármicos de um santo, por exemplo, ou de uma pessoa que ainda não seja santa, mas que está no caminho evolutivo do bem, do Karma Yoga, sempre ajudando os outros, sempre buscando servir Deus no outro, vendo Deus no coração do outro, no coração de meu irmão que sofre. Essa pessoa tem um bom karma, ela está amealhando um bom karma, um mérito kármico, punya karma, que aquele que rouba, pelo contrário, ele na verdade está adquirindo demérito kármico, a punya karma, porque ele está tirando do outro aquilo que não pertence a ele. Como na canção O Meu Chapéu tem três pontas o meu chapéu. Se não tivessem as três pontas, não seria o meu chapéu. Se não é meu, então eu não quero para mim, não é o meu chapéu. Eu devo seguir ao sagrado Dharma, a lei, a religiosidade, a honestidade, aquilo que é correto. Se eu desejo uma sociedade melhor, não será por meio do socialismo falacioso, mentiroso, que mente, que rouba e que é desonesto. Aqueles que seguem o socialismo, a história já demonstrou, são desonestos, são mentirosos. A história mostra isso. Então é por meio da honestidade que posso transformar a sociedade em algo melhor, não 100% igualitária, porque isso é impossível, como já falei. A lei do karma não permite. Inclusive a ideia de dívida histórica. Ora, se acreditamos na reencarnação, a lei da reencarnação não permite dívida histórica. Hoje sou o professor Alexandre Campelo, em um corpo biológico, Anamaya Coxa, é o corpo de alimento, é o corpo biológico, Anamaya Coxa, de pele branca. Quem me garante que em vida passada não fui negro e escravo? Se em uma encarnação passada fui negro, escravo e hoje sou branco, a dívida histórica é de quem? É de mim mesmo para comigo? É do Alexandre Campelo com a sua encarnação passada? Porque na encarnação passada fui negro e hoje sou branco. Vejam que, sob a ótica da lógica das leis do karma e da reencarnação, as ideias socialistas e marxistas caem totalmente por terra automaticamente. Não funciona. Não há a menor lógica nessas ideias marxistas, que são totalmente materialistas. Materialistas. Se acreditamos na existência da alma, de que a alma é imortal e indestrutível, como o Senhor Krishna afirmou a Arjuna no Bhagavad Gita, então não podemos acreditar nessas ideias materialistas. O próprio Karl Marx criou o termo materialismo dialético. O materialismo dialético de Marx nega o metafísico, nega o espiritual, apesar de, paradoxalmente, entrando em contradição contra ele mesmo, ele jurou vingança contra Deus e contra a humanidade em sua obra teatral inacabada, O Lenin. Marx jurou vingança contra Deus. Então, apesar de, no momento, ele falar sobre materialismo dialético, que nega o metafísico, nega o espiritual, em outro momento, ele escreve uma obra em que ele jura vingança contra Deus. Não é uma incoerência total?
ele jurou vingança contra Deus. E quem jura vingança contra Deus não é nem mesmo um ateu, ele é um satanista, porque o ateu não acredita em Deus. Quem jura vingança contra Deus é o satanista. Então, Karl Marx foi um satanista, um apátrida, e morreu quase como um indigente. Pouquíssimas pessoas foram ao enterro dele. Falou sobre trabalho sem nunca ter trabalhado, sendo sustentado por sua esposa, por sua mulher. 2 filhas se suicidaram e ele contava histórias macabras para as crianças irem dormir. Que pai é esse, senão um monstro? Estude a história de Karl Marx e você será incapaz de aceitar as ideias dele. Porque alguém que vive, que não é exemplo para os outros, nem para a sua família e nem para os outros, também não pode escrever nada que traga algum benefício para a sociedade. Ele era contrário à ideia de hierarquia, mas a hierarquia está na própria natureza. Até mesmo os espermatozoides, em sua corrida pela vida para fecundar o óvulo, é uma corrida, é uma disputa. Ali existe uma competição pela existência, pela vida. Então nada é igual, nem mesmo na natureza, porque tudo está sob as leis do karma e da reencarnação. Até mesmo os espermatozoides são guiados pela lei kármica de maior qualidade. Qualidade. As pessoas têm de ser escolhidas pela qualidade e não pela cor da pele, pela opção sexual ou coisas do tipo. Se escolhermos as pessoas pela cor da pele, pela opção sexual e não pela qualidade de pensamento e de atitudes, de ações, então estaremos verdadeiramente trabalhando para o caos da sociedade, para uma sociedade entrópica, uma sociedade que está com pedra de rolamento deslizando até o fundo do poço, onde pessoas estarão em cargos não pela qualidade do pensamento, da educação, do conhecimento que trazem, da honestidade, do Dharma ou do Adharma que seguem, mas pela cor da pele ou pela opção sexual. Isso é lamentável para uma nação, para uma sociedade inteira. Isso é muito triste. Se a pessoa é negra e tem qualidades, então é pelas qualidades dela e não pela cor da pele. Se ela é branca e tem qualidades, ela tem que estar ali pelas qualidades e não pela cor da pele. Estamos confundindo as coisas. O socialismo confunde as mentes das pessoas e leva-nos à esquizofrenia. Estamos nos transformando em uma sociedade esquizofrênica, distanciada de Deus. A esquerda não utiliza a palavra Deus, e se utiliza sempre de uma forma pejorativa e sarcástica. Mentem em nome de Deus. Não estou dizendo que não existem pastores que também fazem isso. Oh, e como existem muitos ditos religiosos que fazem isso também. Estou consciente disso. Não estou defendendo aqui nenhum religioso. Estou defendendo a verdade. Mas a esquerda, desde o seu surgimento, como o marxismo de Marx, né, porque o nome marxismo vem de Marx, de Karl Marx, o socialismo moderno contemporâneo, desde o seu nascimento já nasceu errado, defeituoso, já nasceu satanista. O capitalismo, queiramos ou não, não é perfeito, não é um sistema perfeito, mas é o único que permite a ascensão dos mais pobres, das classes mais baixas até as mais altas. Por meio de quê? Por meio do mérito kármico, punya karma, do esforço pessoal, independentemente da cor da pele ou da opção sexual. Então, queridos, estejamos mais atentos a estas questões. A igualdade não existe, porque a lei do karma não permite, a não ser que a humanidade inteira se transforme espiritualmente, a humanidade inteira se torne santa, uma humanidade santa em Deus. E então, os nossos karmas, neste sentido, estarão falidos.
os nossos karmas estarão esgotados, falidos, não existirão mais. E quando os nossos maus karmas não existirem mais e no lugar deles tivermos somente bom karma, aí sim haverá autêntica igualdade, não antes disso. Uma sociedade materialista não pode ser igual, não pode ser próspera em nenhum sentido da palavra. Deixe o seu like, comente, deixe o seu namastê. Sou grato a cada um de vocês. Namastê, paz e bem.